Fisiologia da Alma, capítulo 51. Então vamos a mais uma pergunta. O espírito Atanagildo, espírito Ramatiz. Ramatiz é o mentor do espírito Atanagildo que eu faço postagem do livro comentando ele, o livro chamado A Vida Além da Sepultura. Esse aqui não, esse aqui é o livro Fisiologia da Alma. Vamos lá. Quais os prejuízos espirituais para a criatura que perde o seu domínio mental sobre o vício do fumo? Responde Ramatiz. Se o indivíduo, em virtude de se submeter completamente ao jugo do vício do fumo, vier a enfraquecer a sua conduta moral, arriscar-se-á a se transformar numa exótica e oportuna piteira viva para saciar o vício dos fumantes desencarnados do astral inferior. Porque é o seguinte, às vezes, normalmente, quem fuma muito assim, tem espíritos, chega assim a ser obsessores, viciados no fumo, que vive colado praticamente nessas pessoas que fumam muito, porque eles absorvem o ectoplasma, né, da fumaça, do fumo. Né? Ele absorve a parte imaterial. Né? Vamos lá. Continuando aqui. Piteira viva para saciar o vício do fumante desencarnado do astral inferior. Pois as almas desregradas e malfeitoras, que além disso eram viciadíssimas na terra com o uso do fumo, ficam presas ou chumbadas à crosta terrestre, vivendo momentos de angústias inenarráveis, em virtude de não poderem satisfazer o desejo de fumar, devido à falta do corpo carnal que deixam na cova do cemitério. Porque tem muitos deles que ainda acham que estão encarnados. Né? Vivem perambulando por aí como se estivessem vivos. Só que eles enlouquecem porque eles ficam querendo falar com os vivos e os vivos não escutam, não reagem. E aí eles entram numa paranoia e acabam também enlouquecendo. Né? Até o momento em que ele procura Deus, faz uma prece, pede socorro, e os espíritos vêm, porque Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Tá? Não força ninguém a nada. É a gente que tem que procurar entender a vida, a criação, entender a vida espiritual, um pouquinho, porque é muito complexo. O espírito ainda é muito ignorante entender tudo isso, mas tem que ter um pouquinho de humildade. Entendeu? E em determinado momento da existência física, alguém falou a ele sobre Deus, fazer uma prece, um Pai Nosso, ou Alá, ou Buda, ou Krishna, seja lá onde eles estiverem. Alguém ouviu falar por alguém sobre alguma coisa que está acima de tudo, né? A criação. Bom, vamos lá. Só lhes resta, então, um recurso maquiavélico para poderem saciar o desejo veemente de fumar, qual seja o de se aproximarem de criaturas encarnadas que possam vibrar simpaticamente com suas auras enfermiças e assim transmitir-lhes a sensação ou sensações etéricas da queima do fumo. Essas almas envidam esforços para ajustar os seus corpos astrais aos corpos astrais dos encarnados. Porque a gente mesmo encarnado, a gente continua tendo corpo astral. Aliás, a gente tem um outro corpo que dura poucas horas, depois que o corpo físico morre, mas que ele em vida, ele é muito importante porque é o chamado duplo etérico. É um corpo bem fluídico ainda,
não é tanto quanto o corpo astral, ele é um pouco mais inferior, mas que faz a ligação entre o corpo físico e o corpo astral, né? Que é um dos corpos do espírito. São 7 corpos na escala evolutiva. Né? Vamos lá. Essas almas evitam esforços para ajustar o seu corpo astral ao corpo astral dos encarnados, que além de se igualarem a elas na conduta moral, ainda sejam escravos do vício do fumo, colam-se a elas ou a eles como se fossem moldes invisíveis, procurando por todos os meios aurir desesperadamente as emanações desprendidas do cigarro. Isso acontece porque o fumo, além de suas características voláteis no mundo material, interpenetra as baixas camadas do mundo astral, devido possuir, contudo, a sua cópia fluídica, que não é absorvida avidamente pelos desencarnados. Deixa eu voltar aqui. Que, então, é absorvida avidamente pelos desencarnados que se conseguem afinizar a áurea, ou a aura dos fumantes encarnados. Mas isso não os deixa completamente satisfeitos, porquanto é bastante reduzida a cota que podem absorver do eterismo do tabaco incinerado. Então lançam mão do recurso de acicatar suas vítimas para que aumente a sua ração diária de cigarros. Estão entendendo? Eles excitam mais ao fumante, ao encarnado, a fumar mais, para eles obterem mais essa parte etérica. De onde se descobre a causa de muitos fumantes se dizem dominados por estranha força oculta que os impele ou os impede de se livrar do vício e ainda os faz fumar cada vez mais. É claro que essa desagradável sujeição a espíritos atrasados só pode ocorrer para com aqueles que, além do vício escravizante do fumo, ainda se entregam a deslizes morais perigosos que podem atrair para junto de si muitos desencarnados, delinquentes e viciados. Vamos ficando aqui. Esse é o capítulo 51 do livro Fisiologia da Alma do Espírito Ramatiz.